Olá malta, bom dia! Hoje eu quero falar com vocês sobre o conceito de o que é suficiente para nós. Este vídeo está inspirado pelo livro da autora japonesa Yusuke Asako, que se chama Butter. Sim, se chama manteiga. E, de feito, a manteiga tem um papel principal no livro, que é muito interessante. Em geral, Butter é um livro sobre crimes, mas um dos pontos principais que atravessa a protagonista é sobre encontrar a medida correta para o mesmo. Não só a nível de trabalho, senão literalmente físico, de quanta comida come, de quanto pesa o seu corpo. E isto está tudo dentro do marco sociológico de como as mulheres no mundo, mas em particular, neste caso no Japão, estão conscienciadas muito centradas no seu aspecto físico e no seu peso corporal. Mas neste vídeo o que quero fazer é uma reflexão mais generalizada sobre o que é que achamos é a medida certa para nós. Porque depois de ler Butter, tive esta sensação de que realmente muitas vezes não pensamos exatamente sobre este tema. Dime conta de que muitas vezes vemos gente que admiramos na vida em certos aspectos e muitas vezes a razão é que esta gente que admiramos tem encontrado a medida certa para eles de alguma maneira. Um dos exemplos que aparece no livro é quando a protagonista fala com outra mulher e olha para a sua roupa e a sua imagem em geral e como fala e as eleições que faz na sua vida. E ela pensa, esta é uma pessoa que tem encontrado o equilíbrio, o que é a medida certa para ela, o que é suficiente para ela ser feliz. E isto, obviamente, depende muitíssimo de cada pessoa. Há gente que vive como monge, asceticamente, há gente que é minimalista, há gente maximalista, e todos os graus deixam gente pelo meio. Mas acho que é uma reflexão tão importante fazermos para nós mesmos, especialmente agora que vai começar 2026, é um ano novo, vida nova, que já sabemos podemos mudar de vida qualquer dia do ano. Mas agora que é um período mais frio, é aconchegante quando estás em casinha, porque não reflexionar sobre qual é a medida certa para nós. Um dos pontos principais desta questão, acho, é reconhecer o que é necessidade e o que é desejo. Muitas vezes trabalhamos e tentamos fazer coisas para conseguir chegar ou obter coisas na vida que, se calhar, realmente nós nem sequer as queremos, mas a nossa família quer para nós, ou a sociedade em geral acha que são as seleções necessárias para uma vida boa. Por exemplo, vamos estar trabalhando no escritório, estar tentando subir na escaleira empresarial, é tentar ser manager, é depois manager de managers, é depois manager de managers de managers, mas realmente queremos isso para nós? Realmente queres o que achas que queres e os objetivos para os que estás a esforçar-te tanto e trabalhar tanto foram realmente escolhidos por ti mesmo ou simplesmente os recebiste passivamente? E às vezes recebemos estes desejos e interesses e se alinham connosco. Há gente que gosta de certos estilos de vida e há gente que gosta de outros tipos de estilo de vida. Mas o fato de fazer esta reflexão sobre se efetivamente estamos caminhando o caminho que realmente queremos para nós, ou se estamos a medir o nosso êxito e a nossa felicidade e os nossos valores em base a coisas que foram decididas por nós e que aceitamos passiva ou ativamente sem pensá-lo duas vezes, pode suceder. Assim que às vezes dá fazer uma pausinha e reflexionar sobre se realmente o que nos vai fazer felizes e o lugar até onde estamos a caminhar, acho é uma questão importantíssima para saber qual é a vida boa para nós e se estamos realmente a viver de maneira concorde com essa vida boa que queremos obter. Então, parar e questionar se realmente o que estamos a fazer é realmente importante para nós e está realmente a levar-nos aonde nós queremos ir. Agora bem, na sociedade moderna temos também uma cultura do excesso e o vemos muito claramente nas redes sociais como os hauls, a gente sempre a comprar coisas novas e já não dizemos, que lindo, gostaria de tê-lo. Não, necessito esse vestido novo, necessito o último videojogo, necessito o último cor de Labubus. E isto pode parecer superficial, mas ao final do dia é uma normalização do excesso. Porque eu falo com uma pessoa com muitos Labubus, realmente é uma necessidade? Não.
é um desejo. E os desejos muito facilmente podem ser excessivos, especialmente se a nossa vida não está a ir tão bem, se temos problemas, dependendo também do grau dos problemas que tenhamos, e se em geral somos infelizes e não estamos satisfeitos com a nossa vida, é muito fácil cair no excesso, especialmente das coisas pequenas, porque se calhar não consegues mudar-te para outra cidade na que queres morar, mas consegues ter a tua pequena coleção de labubus. Entre que pesquisas, estás detrás deles, consigas comprá-los, chegar na tua casa, já saiu um novo modelo, ou a nova cor, ou um novo estilo, ficas entretido e não estás a pensar nos problemas realmente prioritários da tua vida. Que o fazemos todos, porque quem não necessita um bocadinho de escapismo. Mas o ponto que quero falar aqui com vocês hoje é que esta cultura do excesso está sempre a influenciar a nossa opinião e a nossa visão de o que é suficiente. Suficiente, em realidade, é bastante pouco. Se olhamos as nossas coisas, nós somos muito pobres. Normalmente temos mais coisas das que necessitamos. Isto não é mau, porque quer dizer que podemos tê-las, mas às vezes caímos no excesso. A nível cultural, há uma percepção também muito polarizada, aumentada a causa das redes sociais, porque agora podemos ver os estilos de vida de tanta gente e muita gente está a ensinar-nos o melhor que tem, os momentos melhores, as coisas mais caras, os PCs mais fixos, mais lindos, que custam mais, mas são igual de bons que os mais baratos. E é fácil cair no excesso, é fácil pensar que necessitamos coisas que, se não tivéssemos experienciado através das redes sociais, nem sequer sabíamos iam existir, e que muitas vezes realmente não estão a acrescentar a nossa felicidade, nem estão alinhados com a vida que realmente queremos viver. E nesta sociedade de consumo e comparação constante, há uma essência muito humana, porque queremos mostrar que temos as últimas coisas, as trends mais recentes, que temos capacidade económica para comprá-las, que temos um estilo determinado para definir parte da nossa identidade, ou às vezes até a nossa identidade inteira, através do nosso consumo. E isto é humano. E não é necessariamente uma coisa ruim, mas é muito fácil, se nós estamos a fazer uma reflexão ativa sobre como estamos a viver, cair no excesso e acabar gastando muito do nosso dinheiro em coisas que, se calhar, não nos vão fazer felizes a longo prazo e que, se calhar, nem sequer estão alinhadas com os nossos valores. Malta, eu tenho que dizer-vos, estes labubus, eu sim os tenho comprado, mas a simples economia labubu não está de acordo com os meus valores. Por quê? Porque são blind boxes, isso quer dizer que tu compras uma caixinha que tem um labubu dentro e tu não sabes que labubu vais ter. E se vê nas redes sociais, muita gente quer só uns cores, mas tem que estar a comprá-los várias vezes para receber cores que se calhar não gosta até conseguir a cor correta que eles querem. E não só isso. Há muitas edições limitadas que também fomentam a compra rápida e não intencional. E não só isso, porque em todas as caixinhas que vêm os labubus surpresa, há tipo 5 modelos, ou 6, que são probabilidades normais, por assim decirlo, de consegui-los. E depois, há um desenho secreto. E o modelo secreto é muito mais difícil de conseguir, se revende por muito mais dinheiro. E há muita gente que quer ter todas as cores ou quer ter um modelo secreto. E isso quer dizer que vão a comprar mais, de maneira mais irracional, de maneira menos reflexiva e de maneira muito menos intencional, enquanto que estão a comprar coisas para tentar conseguir uma, e que é essencialmente um jogo de azar com todas as implicações éticas que vêm com isso. Então, em realidade, os labubus, além de que eu os adoro, não são uma compra alinhada com os meus valores, porque estão a fomentar os jogos de azar. É a realidade. A gente pensa que não, porque são fofinhos, é um jogo. Sim, é um jogo. Mas quanto dinheiro está a gastar a gente para tentar conseguir a cor que eles querem? E depois, tudo o que é a revenda de labubus, malta. Não é só com labubus, obviamente, mas ao final, estas são compras que não estão alinhadas com os valores que eu tenho. Mas as fiz. A vida e nós, seres humanos, estamos cheios de contradições. Não há ninguém perfeito.
moitas veces facemos cousas coas que non estamos aliñados, mas o fato de facer a reflexão é importante, porque ás veces vas facer cousas e vas tomar decisões que non están aliñadas contigo, mas se as tomas, acho que tens que ter a consciencia de que estes a tomar. E na miña opinión, unha persoa, para ser moito boa ou moito ruim, ten que facer un esforzo, porque o fácil é a neutralidade. É o conveniente. Se non está directamente relacionado comigo, se non me afeta, para que se quera pensar sobre iso? Mas non, ser moito bom ou moito ruim é un esforzo, porque para ser moito bom, vocês xa saben, porque probablemente xa tentaron, teñen que facer sacrificios, teñen que facer escollas que moitas veces son inconvenientes. É para ser moito ruim tamén, porque para tú ter a vontade e tomar as decisões para realmente foder as outras persoas, tens que meterlle esforzo. Que parece que non, porque é ruim, mas é un esforzo tamén. Entón, que queremos de verdade? É, se realmente o queremos, por que non está aliñado coas nosas escollas? Todos vamos facer escollas, e facemos escollas, e fixemos escollas que non están aliñadas con nós, e o sabemos, mas as continuamos a facer. Eu fago aquí vídeos no YouTube con vocês de consumo consciente, mas eu compro na Amazon. Eu podía comprar os libros na Bertrand, mas me dá preguixa. Entón, fiz un pedido na Bertrand, estou sempre a pensar, teño que facer o próximo pedido na Bertrand, mas eu moitas veces os acabo facendo na Amazon. Mas, ter a consciencia é o primeiro paso. E o segundo é vencer o problema da conveniencia. Mas iso vai ser para outro vídeo. Despois temos outro problema, que é confundir acumulação com segurança. E isto se vê muito bem, malta, se vocês, em algum ponto da vossa vida, não tiveram dinheiro suficiente, sabem que uno tende a acumular para tentar cobrir todas as situações possíveis futuras e evitar não ter coisas. Porque isto é uma parte problemática do minimalismo, para poder dizer, sim, vou botar fora, doar ou levar para o lixo a maior parte das minhas coisas, tem que ter a possibilidade de voltar a comprá-las, porque especialmente quando começa a fazer coisas destas de minimalismo, faz escolhas que se calhar não eram as melhores e tem que voltar a comprar certos objetos. E isto quer dizer que tenhas a possibilidade económica do teu estilo de vida de deixar coisas ir embora que se calhar podes necessitar no futuro. E se tu achas que tu não vais poder conseguir telas no futuro, pois é mais difícil deixá-las ir. Temos esta noção de que acumular coisas nos dá segurança, é acumular dinheiro, acumular objetos, acumular comida. Ver o movimento dos preppers nos Estados Unidos, que é essencialmente gente preparando-se para um apocalipse, dá segurança ter coisas porque nos faz sentir preparados. E não está mal estar preparados. Diziam já os romanos que a vitória ama a preparação. Mas dentro de uns limites e analisando bem quais são as necessidades e quais são os desejos. Especialmente não deixando-nos levar pelas redes sociais sobre o que é um consumo normal. Porque, malta, vocês seguro viram em algum ponto esta gente fazendo vídeos de coisas tipo maquilhagem ou produtos para o corpo e têm estantes cheios deles. É uma coisa o colecionismo, e outra, pois, estava de oferta e compraste mais, e outra, não vão fazer mais este cheiro, vou comprar todas, mas é muito fácil que isto se torne excessivo, especialmente se estás exposto a redes sociais ou estás a criar conteúdo nas redes. Porque eu vou ser realista com vocês, fazer vídeos de minimalismo é difícil, porque muitas coisas que fazem vida interessante e que trazem novidade estão relacionadas com o consumo. Eu podia aqui estar fazendo hauls de bubus, hauls de produtos de papelaria, os meus novos cadernos, o meu novo outfit, os meus novos acessórios, e tinha 3, 4, 5 vezes mais vídeos que fazer. E se estás a ganhar dinheiro com isso, é super fácil. E se estás a consumir esse conteúdo todo o rato, é também super fácil dizer, pois, se ela tem um roupeiro cheio de sapatos, por que não eu? Ou seja, acabas por achar que é normal esse nível de consumo, quando a realidade é que, se calhar, nem necessitas, nem realmente queres. Porque quando queres uma destas coisas excessivas que estás a ver, normalmente não queres essa coisa, o que queres é a liberdade de poder tê-la. Já falei disto com vocês no outro vídeo. Eu estive a ver vídeos de gente fazendo o unboxing do iPhone 17 Pro Max. Eu queria o iPhone, mas eu não quero o iPhone, eu quero
ter a capacidade económica, a liberdade de dizer um dia: ontem saiu um novo iPhone, custa 1500 euros, não necessito realmente. Malta, quanta gente necessita um iPhone 17 Pro Max? Até se são criadores de conteúdo, se já estão monetizados com o que tinham antes, não necessitam um novo. Pensemos. Então, não queremos o produto, queremos a parte de reconhecimento social, de mostrar a gente que temos dinheiro, podemos, temos o último, e depois essa parte de, sim, tenho possibilidade, tenho liberdade, tenho dinheiro, tenho a estabilidade, a segurança de que posso ir e gastar mais de 1500 euros em uma coisa que não necessito e que vai a durar 2 anos. Então, às vezes, o que fica para nós é encontrar satisfação no que já temos. Algum de vocês, se tem certa quantidade já de roupa ou de objetos, não vos sucede que às vezes facedes tipo limpeza de roupeiro e descobrides coisas que levades se calhar 3 anos sem sequer velas porque estão aí escondidas ou já nem vos lembrades que as tedes. E eram das vossas favoritas e voltam a ser as novas favoritas, porque há essa sensação de novidade. E fazer o esforço de dizer, sim, já tenho isto, o comprei porque gostava. Se o comprei porque não gostava, é outra coisa à parte para reflexionar. Mas normalmente vamos assumir que compramos porque gostamos. Gostei, todavía gosto, todavía é útil, todavía va comigo, va com o meu estilo. Por que não agradecer que temos coisas que gostamos? E sinto que esta mudança de mentalidade de sentir que tudo tem que ser novo e tem que ser o último e que temos que estar a comprar e aumentar o nosso número de desejos, mudar de isto a apreciar o que já temos ou as coisas que compramos, realmente apreciá-las e dizer só necessito uma, ou sim, vou comprar o iPhone 17 Pro Max, mas me vai durar 7 anos. E fazer este esforço de apreciação pelo que já temos. E a liberdade que traz saber que não tens que estar a gastar dinheiro, tempo, energia, buscando sempre produtos novos, porque às vezes estamos a olhar para coisas por olhar e por dizer, sim, gostaria isto, gostaria de outro. Mas para quê? Eu tenho um saco destes supermercados de ráfia cheio de malas. Necessito uma mala nova? Não, necessito redescobrir essas malas e voltar a utilizá-las. E há tantas coisas que podemos fazer com o que já temos, podemos reutilizá-lo, podemos fazer modificações, personalizá-lo e tentar buscar maneiras novas de utilizar o que já temos e redescobri-lo da maneira anterior ou até de maneiras diferentes. E acho que por isto também é importante definir a importância das nossas métricas pessoais, porque quando estamos constantemente expostos o que aparentemente é suficiente para os outros e que muitas vezes cai no excesso ou não está alinhado com o que nós queremos para nós, é tão fácil cair na armadilha de se calhar não sou suficiente, não tenho o suficiente, se calhar ter um Ferrari ia fazer-me feliz, se calhar ter um roupeiro cheio de roupa cara que custa muito dinheiro vai fazer-me feliz. Se calhar ter o último produto tecnológico vai fazer-me feliz. Mas por quê? Se calhar o que já tens é suficiente. Se for uma necessidade ou um desejo a longo prazo, provavelmente não terias dúvidas e não terias só, isto me vai fazer feliz. Como vai um iPhone 17 Pro Max a fazer-te feliz? E por que deixamos que as nossas vidas estejam definidas por nem sequer pessoas, mas objetos alheios a nós? Por que deixar que o iPhone 17 Pro Max seja o obstáculo e a barreira entre tu e a tua felicidade? E o objetivo não é eliminar todos os desejos, vamos aqui a ser budistas, se não queremos, mas às vezes o que realmente te vai fazer feliz não é o objeto que tu achas que te vai fazer feliz. Muitas vezes compramos coisas que achamos vão acrescentar a nossa felicidade e a nossa vida e não vão. Eu sempre digo, vos falo do exemplo dos lavabos porque os tenho aqui, e sim, são um fundo de vídeo fixo, mas podia ter outra coisa. São distintos dos outras figurinhas de anime que eu tenho? Não. Mas eram difíceis de conseguir, tive fomo, eram fofos e por uma vez queria estar a seguir os trends. E me fui feliz e tenho planos de decoração para eles, não vos equivoqueis, mas são uma coisa superficial, eu podia não tê-los a ser feliz. Eu queria-os tanto porque estava a ser influenciada para aqueles tanto, não porque eu sou fã
dos labubos desde que teño, non sei quanto tempo dos labubos. Eu non sou fá dos labubos desde que teño 10 anos e adoro tudo o que ten que ver cos labubos. Non, os descubrí recentemente e gostei deles e decidín compralos, mas podía non ser labubos, podía ser outra coisa. Eu sería feliz con algo que non foron labubos. Eu sería feliz xa co as miñas figuriñas de anime que teño. Podía ter aquí as figuriñas de anime e ser igualmente feliz e ter igualmente un fondo fixo para aquí falar con voxes nos vídeos. Agora ben, é un erro terrível comprar un labubu? Non. Ás veces tens que escapar da tua vida e estar centrado en conseguir o último labubu? Sim. Mas quando xa levas varios labubus e estás moito focado nos labubus, se calhar é momento de parar, reflexionar e dizer: realmente necesito outro labubu? Realmente necesito máis roupa? Realmente necesito esa coisa fixa que vi na internet e que se calhar teño que comprar nunha loxa que non está nem sequera alinhada cos meus valores, nem sequera o necesito, realmente nem sequera o que quero é a sensação de estar moda, non quero o obxeto en si. É muito difícil equilibrar todo isto, porque somos humanos e queremos ter coisas, e queremos ter coisas fofinhas, e coisas que achamos ao fixes. E a cuestión non é non comprá-las, a cuestión é comprá-las de maneira intencional. É saber que estamos a comprar labubos porque os vimos na internet eran fofos, sim, e elexir comprá-los, e ás veces compras máis dos que deberías, e tens que analizar o que estás a facer, e facer unha pausinha e dizer: se calhar de momento non necesito máis labubos porque tampouco gosto de coleccionar así coixas en cuantidades industriais, e se calhar aceitar que en moitas decisões estivemos afeitados por persoas externas. E aquí a palavra-chave é moderação, que, como disciplina, inicialmente pode parecer que é unha coisa limitante, mas é o que realmente nos dá clareza e liberdade. Porque quando estamos a deixar que os nosos desexos e as persoas externas e tudo o que non está alinhado con nós esteja a comandar a nosa vida, nós estamos a ser livres. E a liberdade que podemos ter non é moita, então é especialmente importante conseguir facer uso da que sim temos. E aqui é onde entra o conceito de viver a vida certa e na medida certa para nós. Porque non todos somos iguais, hai xente que é fashionista e adora ter moita roupa e é feliz con iso, e sabe de cores e de cortes e de todo o resto dese mundo e é feliz con eso. Então, para esa persoa, iso non é un exceso. E hai xente que adora coleccionar, tipo, cousas de... estas cartas de Pokémon. E o adora, é o seu hobby, e lle faz feliz. Então, eles teñen unha super colección. Mas é un desexo dirigido, intencional. E para unha persoa que non ten interese nisto, é excesivo, sim. Mas se calhar esa persoa non ten nada máis. Só coleciona eso, só ten ese hobby, ou ten máis hobbies, mas están relacionados. A cuestión é o que estás a comprar está alinhado contigo, está a trazerte felicidade duradoira de verdade, e estás a compralo porque tú elixes compralo e non só porque viste na internet e era fixo, ou alguén acha que cando tes certa idade xa tens que ter un carro, mas tú nem sequera gostas de conducir e non necesitas. É moderação, malta. É moderação. Isto tudo pelo vídeo de hoxe. Espero gostaram, espero fora útil. Adoraría saber as súas opinións nos comentarios sobre como conseguir este equilibrio entre desexos e continuar moderado en o que é a medida certa para cada un de nós. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!